Olá pessoal, professor Edu, mais uma vez aqui com vocês, agora para a segunda aula de porcentagem. Hoje a gente vai ver aqui como calcular a porcentagem de um número. Eu estou dividindo a aula, essa parte da aula de cálculo de porcentagem em duas partes. A primeira parte é a porcentagem de um número, né? E depois a gente vai ver como calcular a porcentagem de um número em relação a outro. Mas agora vamos ficar atento aqui como a gente faz para calcular a porcentagem de um número. Bom, a primeira coisa é entender que essa preposição de, ela indica uma multiplicação, uma conta de vezes. Então, quando a gente pensa, né, por exemplo, o dobro de 13, o que eu penso? 2 vezes 13. O triplo de 17, 3 vezes 17. Metade de 14, né? Então, D na matemática indica uma conta de vezes, uma conta de multiplicação, beleza? Então, para a gente calcular a porcentagem, o que a gente precisa fazer é traduzir simplesmente, né? Então, se eu quero calcular 32% de 25, repara, ó. Na aula anterior a gente viu que 32% pode ser escrito de várias maneiras diferentes, né? Eu posso escrever 32% como 32 sobre 100, de vezes, e 25, 25, beleza? Mas a gente viu também que isso, né, pode ser escrito, né, 32 sobre 100, como um número decimal, 0,32 vezes 25, beleza? Mas a fração também, né, quando é possível reduzir essa fração, a gente pode reduzir ela. Então, se eu dividir 32 por 4 e 100 por 4, eu vou ter 8 sobre 25. Isso também é 32%, como a gente viu na aula passada. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. Beleza? Então, 32%, 8 sobre 25, de 25. Então, perceba que, dependendo da forma que você escolhe, a conta pode ficar mais rápida ou mais devagar. Claro que tem caso que, por mais que você simplifique, a conta vai ficar realmente chata. Mas nesse caso aqui, todos os exemplos, né? Essa conta aqui que está mais simples, todas as formas, né? Não todos os exemplos, todas as formas de escrever, dá 8. Então aqui dá 8, aqui também dá 8, aqui também dá 8. Claro que você pode fazer daquele jeitão tradicional, pela regra de 3, mas eu particularmente não gosto muito da regra de 3, mas pode fazer por regra de 3, não tem problema nenhum. Ficaria assim, né? Aqui a porcentagem, aqui a quantidade. 100% corresponde a 25. 32% corresponde a x, o que você quer determinar. Multiplicando em cruz, repara que você vai parar exatamente nisso aqui. Beleza? Então você vai ter o quê? 100x igual a 25 vezes 32. Quando você optar por regra de 3, deixa para fazer conta por último, tá? Em geral, alguma simplificação pode te ajudar. Então você vai fazer aqui 25 vezes 32 dividido por 100. Repara que é exatamente a mesma coisa, 25 vezes 32 dividido por 100, que é o que está aparecendo aqui para você. Então, não vou usar a regrinha de 3 para calcular a porcentagem de um número. Eu vou usar a tradução simplesmente para a gente poder fazer isso bem tranquilamente. Beleza? Mas é importante atentar que, invariavelmente, você vai ter que fazer continhas, números, né? Números um pouquinho mais chatos de trabalhar. Então, é preciso dominar as 4 operações para poder entender a porcentagem, poder resolver os exercícios de porcentagem. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. A questãozinha da Unicamp, questão de 2014, se eu não me engano. Uma questão que envolve aí o conceito de porcentagem. Vamos lá. A figura abaixo exibe em porcentagem a previsão da oferta de energia no Brasil em 2030, segundo o Plano Nacional de Energia. Aí daqui um gráfico, né? Um gráfico de setores, informando aí a porcentagem de oferta de energia no Brasil lá em 2030, né? Então você tem aqui várias informações. Por exemplo, aqui, ó, 28% da oferta de energia é de petróleo e derivados. Segundo o plano, em 2030, a oferta total de energia do país irá atingir 557 milhões de TEP, toneladas equivalentes de petróleo. Bom, você não precisava saber o que é esse TEP, né? Essa tonelada equivalente de petróleo, para resolver a questão, mas por curiosidade, TEP seria o quê? É a unidade de energia que vai definir o calor liberado na combustão de 1 tonelada de petróleo. Tá? Então, 557 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Nesse caso, podemos prever que a parcela oriunda de fontes renováveis, indicada em cinza na figura, equivalerá a
Repare que você não precisava nem saber o que era fonte renovável, você tinha que olhar para essa parte aqui. Né? A questão talvez ficaria até mais interessante se não dissesse, né, quais são as fontes renováveis, mas enfim. Bom, eu tenho que somar então todas essas porcentagens, todas essas aqui, né? 9,1 mais 13,5 mais 18,5 mais 5,5. Vou ter que somar esses valores aqui. Como eu disse, né? Invariavelmente vai ter que fazer continha chata, não tem como, né? Fazendo essa conta aqui vai dar 15, 16, vai 1, 10, 10, 13, 21, 26. Vão 2, então 46,6% é exatamente o que a gente tem aqui na região Axurá. Bom, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que 46,6% dos 557 milhões virão aí de fontes renováveis. Então agora eu tenho que transformar isso daqui em número, isso aqui é um texto por enquanto, né? Eu vou ter que fazer a seguinte conta: 0,466 vezes 557 milhões. Não posso esquecer que isso aqui é milhão. Beleza? Fazendo essa continha, nós vamos chegar exatamente na alternativa D, que vai dar 259 milhões 562 mil toneladas equivalentes de petróleo. Beleza? Então, a parte chata, geralmente, de porcentagem é exatamente a contaiada que tem. Tá bom? Um grande abraço e na próxima aula a gente vai ver a porcentagem de um número em relação a outro.